Olá, meu nome é Luiz Ricardo e caso você ainda não me conheça, eu sou fotógrafo de bebês e professor de fotografia. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você configurar uma câmera estilo essa aqui de forma profissional, sem você precisar depender do modo automático e conseguir dizer para a tua câmera como você quer a tua foto. Essa aula ela vai servir tanto para quem não é profissional de fotografia, quem está iniciando, tendo os primeiros contatos com a câmera, e também para quem já trabalha e tem alguma dificuldade ali, seja com ISO, abertura, enfim. Independente do teu nível de fotografia, eu recomendo que você assista do início até o final para que você não perca nenhum detalhe. Tem muita dica essencial, não vai ser somente aquele vídeo manual de como apertar os botões e tudo mais. Eu vou dar muitas dicas e falar como você decidir qual configuração usar, vou te ajudar bastante. E se liga que temos alguns exercícios também para você fazer e ver se conseguir aprender tudo direitinho, ok? Ah, e só mais um recadinho antes da gente começar. Esse material ele foi removido lá na nossa escola Newborn, no Brasil. É uma plataforma cheia de conteúdo maravilhoso, onde eu mostro todas as minhas técnicas, todos os bastidores das minhas sessões, para que você possa aprender e evoluir o seu nível da fotografia. Se liga no Sejam curso. muito bem-vindos ao módulo Saindo do Automático. Antes de começarmos, eu queria lembrar para vocês que nesse módulo nós temos uma apostila para que vocês consigam acompanhar, tanto para conferir todo o conteúdo que a gente está colocando aqui, tem um resumo nessa apostila e tem alguns exercícios para que você possa acompanhar e ver como que está o teu aprendizado neste módulo. Então, descendo aqui embaixo, ao lado da aba dos comentários, você vai ver uma aba com o nome Materiais e você consegue baixar o arquivo para imprimir essa apostila. Pode imprimir tanto nesse tamanho aqui A5, na metade de uma folha A4, ou a resolução dele também te permite imprimir numa folha A4, naquelas folhas grandonas completas. Nesse módulo eu vou te dar todo o embasamento que você precisa para conseguir configurar a tua câmera no modo manual, para que você aprenda a mexer no ISO, a mexer no obturador, mesmo que você nunca tenha tido nenhum contato com essas configurações da câmera, ou até mesmo se você já sabe mexer, já desenrola um pouquinho, ainda assim recomendo que assista, porque pode ter algum detalhe ou outro que você ainda não esteja tão habituado e pode dar uma nivelada ali no teu trabalho para você ficar mais craque nesse assunto, beleza? Então não perde nenhuma aula. Vou te ensinar como você consegue equilibrar o triângulo de exposição, que é basicamente o ISO, a abertura e velocidade. A exposição é basicamente a quantidade de luz que tem na nossa foto. Se ela tá ali uma exposição média, se ela tá mais clara, se ela tá mais escura, você consegue controlar tudo isso com o modo manual. E eu vou te ensinar no passo a passo como você consegue equilibrar tudo isso e fazer com que a câmera pare de escolher como que vai sair suas fotos e você comece a dizer para ela como que você quer. Nessa aula nós vamos falar sobre o ISO. Ele nada mais é do que a sensibilidade do sensor da tua câmera à luz, se vai captar mais ou menos luz. Como você pode ver aqui nesse gráfico, o ISO ele é representado por um número, e quanto menor for esse número, menos luz a câmera vai estar captando, e quanto maior, mais luz a câmera vai estar captando. O limite de até quando você pode chegar vai depender de câmera para câmera. Tem câmeras que chegam até ISO 12.000, ISO 20.000 e tem câmeras que passam de ISO 500.000, enfim. Só que tem um detalhe, ele não é simplesmente clarear, escurecer. Na teoria sim, porém na prática nem todas as câmeras conseguem dar conta de usar um ISO muito alto. Eu já usei câmeras, por exemplo, que se eu colocasse ISO 800, ISO 1000, elas já estavam ali aparecendo um leve ruído, um grão, a imagem já começava a perder um pouquinho de qualidade. Enquanto tem câmeras que você consegue usar ISO 6000 tranquilamente sem nem sentir nenhuma diferença. Isso varia muito do teu modelo, é basicamente teste. Você tem que testar. Quanto mais ISO a gente coloca, a tendência é que a foto fique com um pouquinho mais de grão ou até mesmo muito grão, dependendo aí da quantidade de ISO do sensor da tua câmera, se o lugar estiver muito escuro. E pra gente decidir qual ISO vai utilizar, isso depende muito do local que você tá, do tipo de foto que você quer fazer, qual ambiente que você tá fotografando. Por exemplo, se a gente está fotografando num dia ensolarado, num ensaio externo, não tem muita necessidade de você aumentar o ISO, porque o sol ali já está iluminando, já tem bastante luz. Ou até mesmo se você tá num estúdio com iluminação controlada, tem um flash potente, ou até luz contínua, ou se trabalha no estúdio com luz natural e tem bastante luz ali disponível, você não precisa usar ISOs tão altos. Justamente por essa característica de quanto mais a gente aumenta, mais qualidade a gente perde da foto, a nossa preferência é sempre usar o menor ISO. Porém, não adianta você colocar ISO 100, por exemplo, que costuma ser o menor das câmeras, e a foto ficar escura, a foto você não conseguir ver o que está ali. Então, dependendo da situação, se tiver num ambiente mais escuro, como por exemplo num evento à noite, num ensaio
externo, só que à noite, em algum local que precise realmente de um pouquinho mais de ISO, não tem problema, até porque é melhor a gente ter a foto com um pouquinho de ruído ali do que não ter a foto. Então não tenha medo de usar o ISO, porém use ele com moderação e veja qual é o limite da tua câmera para você também não terminar estragando demais essa foto. Para você mudar o ISO na tua câmera, existem algumas câmeras que tem um botão dedicado para ISO, onde você vai encontrar um nomezinho escrito ISO logo acima do botão. Algumas câmeras estão aqui do lado, né, aqui de perto do visor, e outras câmeras você vai encontrar esse menuzinho mais aqui em cima, como por exemplo nessa Canon, fica aqui em cima na telinha. Porém não são todas as câmeras que tem esse botão aqui. Tem câmeras que você precisa entrar no menu da câmera para poder acessar o ISO dela, e eu vou te mostrar agora. Caso a tua tenha esse botão, quando você aperta aqui, ele já aparece nessa telinha o número ISO, vocês conseguem ver agora, e é só girar esse dial aqui da câmera para um lado para aumentar ou para o outro para diminuir. Se não tiver, você pode vir aqui no menu, e aqui no menu você consegue procurar o botão ISO e aumentar ou diminuir nas configurações. Então procura no menu da tua câmera aí, qualquer lugar que tenha essa informação com esse nome ISO, você consegue fazer esse ajuste e clarear ou escurecer suas imagens. E essa é basicamente a função do ISO na fotografia, mas lembrando que ele não é o único responsável para a gente ajustar essa questão da claridade da foto. Ele é apenas uma das 3 variantes do triângulo de exposição. Nessa aula nós vamos falar sobre o obturador, ou como ele também pode ser chamado, velocidade. O obturador é basicamente uma portinha que tem ali na frente do sensor da tua câmera, que ela abre para expor o sensor à luz, para ele começar a captar a fotografia, e fecha na hora que vai encerrar a captura, para que o sensor possa processar aquela imagem e guardar no cartão de memória. O tempo que essa portinha leva para abrir e fechar pode ser definido tanto de uma forma automática ou da forma manual, que é o que a gente está buscando aqui nesse modo, aprender a mexer na câmera do modo manual. Então, se a gente está falando do tempo que essa portinha leva para se abrir e para fechar, a gente está falando justamente de tempo, né? Por isso que a gente também chama o obturador de velocidade. A velocidade que o sensor vai estar exposto ali à iluminação para estar capturando aquela foto. Geralmente, a grande maioria das fotos são feitas em frações de segundo, muito ligeirinho, assim, bem rápido, a ponto de você nem conseguir ver o movimento da portinha abrir e fechar. Mas em algumas situações terminam exigindo que a gente deixe ele exposto por 1 segundo, por 2 segundos, por 10 segundos, por exemplo. Quanto mais tempo essa portinha fique aberta, mais clara tende a ficar a nossa foto, e quanto menos tempo, mais escura. Para entender melhor, imagina como se o obturador fosse uma torneira e a gente está ali enchendo o balde. Quando você abre a torneira durante meio segundo e fecha, vai passar pouca água e vai encher pouquinho aquele balde. Mas se eu abro a torneira, por exemplo, por 5 segundos, eu vou encher muito mais do que se eu abrisse por meio segundo, por exemplo. Então, da mesma forma que a água passa pela torneira, a luz também está passando pelo obturador, e quanto mais tempo a gente deixar ela aberta, mais luz vai estar entrando no sensor da câmera, tá captando aquela imagem, deixando ela mais clara. Seria muito fácil, né, se a gente simplesmente, quando estivesse num ambiente muito escuro, deixasse, sei lá, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos o obturador exposto àquela cena, porque a foto ficaria clara sem a gente precisar aumentar o ISO e não perder a qualidade. Porém, não é assim que funciona. Até porque as coisas terminam se movendo. Se a câmera não estiver 100% parada, ou o objeto que você está fotografando estiver 100% parado, vai terminar tremendo. Imagina, tá captando a luz aqui, eu tô aqui parado, a câmera captou. Se eu vier para cá e ela ainda estiver capturando, vai ter a imagem que ela capturou aqui, também vai ter a imagem que ela capturou aqui. Se nesse tempo eu também vier para cá, vai ter os 3 lugares. Então essa foto termina ficando tremida. Quanto mais as coisas se mexem durante esse momento que o obturador está aberto, termina tremendo as coisas. Então a gente precisa que tudo esteja bem paradinho para que a foto fique nítida, a foto não fique tremida, a menos que realmente a sua intenção seja deixar os objetos parados, que em algumas situações a gente pode querer, como por exemplo aquelas fotos de light paint, caso você não conheça, aquelas fotos que eles desenham com a luz, fazem vários desenhos, vários formatos, enfim. Ou por exemplo na fotografia de natureza, que você quer deixar a água mais sedosa, né? Fotografar uma cachoeira e quer aquela água bem sedosa, não quer água parada ali congelada. Você pode botar a câmera no tripé, deixa ela ali paradinha capturando. Geralmente no rio só a água vai estar se movendo, as pedras, tudo que está ao redor ali vai estar paradinho, e aí fica só a água com aquele efeito de movimento. E a gente também pode usar o oposto, né? Colocar o obturador muito rápido também para congelar o momento. Por exemplo, se você vai fazer uma foto de alguém pulando no ar, se você botar o obturador com muito tempo exposto, a pessoa vai tremer na foto e aquela foto não vai ter nitidez. Mas se você bota muito ligeiro, você consegue capturar aquela cena no ar. Ou, por exemplo, congelar a água caindo. Vai depender da tua criatividade. Nas configurações da câmera, o obturador ele é representado por segundos. Quando você vê um número seguido de aspas, por exemplo, assim, significa que o obturador estaria aberto durante 1 segundo. Ou se, por exemplo, a gente coloca o número 5 seguido de aspas, por exemplo, assim, aí significa que o obturador ficou aberto durante 5 segundos. Pode ser 10, 15, 30, enfim, o tempo que você definir. Caso
a situação seja dele ficar aberto menos do que 1 segundo, a gente vai utilizar das frações. Por exemplo, se eu quero deixar ele aberto por meio segundo, então eu pego 1 e divido por 2, né? Meio segundo, 1 sobre 2. Então vai ser representado dessa forma aqui. Enquanto se for 1/10 de segundo, é 1 sobre 10, que 1 sobre 100 seria 1/100 de segundo, e quanto maior esse 1 barra e o número, quanto maior esse número da fração, que o 1 estiver sendo dividido, mais ligeira, mais rápida vai estar sendo aquela foto. A gente aumenta, né, essa fração para que a gente comece a congelar. E para que a gente não congele, né, para que a gente possa deixar aquele efeito da luz mais tremida, a gente diminui a fração ou pode até utilizar os segundos. E quantos mais segundos, mais tempo vai ficar aberto o sensor e mais tendência a ficar tremido. Na câmera, você vai mexer isso aqui, ó. Como você pode ver aqui, ó, no menu, que a gente tem o número 1 com as aspas. E quanto mais eu puxo para cá, mais o tempo vai aumentando. Temos 5 segundos, aqui temos 10 segundos, enfim. Se eu puxar para o outro lado, aí começam as frações. Aqui já significa, como não tem mais as aspas, significa que a gente tem a fração. No caso, 1/10. Aqui, se fosse 1/100, já seria aqui, ó. 1/100, 1/400, 1/1250, 1600, enfim. E aí vai depender do tipo de fotografia que você quer fazer. Lembrando que quanto mais ligeiro esse tempo, mais escura a foto fica. E quanto mais demorado, mais claro a foto fica. Mas aí a gente tem que ponderar dependendo do que quiser. Se quiser congelar aquele tempo ou se quiser deixar tremido, vai depender muito da tua intenção na hora dessa foto. E a gente tem que estar sempre equilibrando essa questão do obturador. Depende do momento. Se, por exemplo, você quer congelar a cena, você tem que colocar o obturador mais rápido, colocar uma fração maior. Por exemplo, nessa foto aqui, onde eu estava fotografando um aniversário infantil e a mãe estava brincando de jogar a bebê pra frente, uma foto mais divertida, uma foto mais espontânea. Eu não queria a bebê tremida. Se eu deixasse muito tempo aí, ia pegar o balanço, a foto ia ficar toda estranha. Mas como eu queria congelar esse momento, né, pegar o sorriso da criança, eu coloquei o obturador bem ligeiro para poder congelar esse momento. Nessa aula nós vamos falar sobre o diafragma, ou como muitos também chamam, abertura. Diferente das outras duas variantes que a gente já falou nas aulas anteriores, essa aqui é a única que não está localizada na câmera em si, ele está localizado na lente. O diafragma, ele é basicamente algumas lâminas que ficam localizadas dentro da lente, onde você consegue regular a abertura de quanta luz vai estar entrando, né? Você consegue deixar o diâmetro desse círculo mais aberto ou mais fechado de acordo com a tua necessidade. Nas configurações da câmera em si, essa abertura ela é determinada pela letra F. Então, se você vê alguém falando que utilizou F5, F16, F2 na foto, você sabe que a pessoa está falando sobre a abertura ou sobre o diafragma. Que aí, no caso, quanto maior for esse número, mais fechado vai estar o diafragma. Quanto menor for esse número, mais aberto vai estar o diafragma. Por exemplo, se eu falar que eu fiz a foto em 1.8, F1.8, significa que o diafragma está mais aberto do que se eu fizesse a foto em F5, por exemplo. E se eu disser que eu fiz a foto em F10, significa que o diafragma está mais fechado do que se eu tivesse feito no mesmo F5, certinho? E no caso, quanto mais aberto o diafragma estiver, mais clara a foto tende a ficar, e quanto mais fechado, mais escura vai ficar. A gente pode utilizar o mesmo exemplo da torneira, que a gente usou para o obturador. Imagina que a gente tem, por exemplo, uma caixa d'água cheia de água, a gente quer encher um balde. Se a gente abre a torneira bem pouquinho, né, bota essa abertura bem fechada ali, como se fosse, por exemplo, F16, vai sair bem pouquinho a água. Mas aí se eu abrir essa torneira ao máximo, como seria, por exemplo, fazer a foto em F2.0, F1.8, F1.4, né, uma abertura maior, vai passar muita água e o balde vai encher muito rápido. Quanto maior a abertura do diafragma tiver, mais clara a foto tende a ficar, e quanto mais fechada, mais escura. Outra coisa que também muda bastante é a profundidade de campo, no caso a área que vai ficar focada na minha foto. Se eu tenho uma abertura muito grande, a área de foco termina sendo muito pequena. Você vai, por exemplo, focar aqui no meu rosto e desfocar o fundo todinho. Tem aberturas que são tão grandes, tem um campo de foco tão pequenininho que, por exemplo, se eu focar com 1.4 no meu nariz, ela termina desfocando o meu olho e a minha orelha. E tem aberturas que são mais fechadas que, por exemplo, você consegue focar na pessoa e ter a paisagem atrás dela totalmente nítida. Por exemplo, você quer fotografar alguém pegando uma paisagem atrás numa cidade turística, ou um cenário, por exemplo, aqui, ó, que tem aquela mensagem. Eu queria desfocar um pouquinho, mas não queria desfocar tanto, então a gente não coloca tão aberto. A gente vai equilibrando juntamente com a questão da luz, tanto a claridade que a gente quer e a questão do desfoque no fundo. Você quer mais desfoque ou menos desfoque, você pode ajustar, abrir ou fechar o diafragma.
E uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é a precisão do foco. Se você coloca uma abertura muito grande, como 1.8, 1.4, você precisa de uma precisão muito grande para focar onde você quer, né? Então a gente geralmente fecha um pouquinho para ter aquela área maior em foco, e é para você não ter problema de terminar desfocando alguma parte do rosto da pessoa sem querer. Para que a tua cliente, por exemplo, não reclame que os cílios que ela colocou tá todo desfocado, porque isso pode acontecer. Ou até mesmo focar nos cílios e desfocar o olho. Já no caso de, por exemplo, se eu quiser fotografar, sei lá, tem um jardim e eu quero pegar apenas uma florzinha e desfocar todo o fundo. Aí eu posso colocar a abertura bem grande para que a gente foque apenas naquela florzinha e desfoque todo o resto atrás. Vai da intenção que você tem na fotografia. Como eu disse, a gente tem que estar sempre equilibrando essas coisas e ver qual que fica melhor. Vamos pausar rapidinho aqui só para te lembrar que caso você queira mais conteúdos como esse, o link para nossa escola Newborn no Brasil vai estar aqui na descrição. É o primeiro link e eu vou deixar um cupom de desconto para os 20 primeiros alunos que fizerem matrícula lá, hein? Então corre para conferir. Nessa aula nós vamos falar sobre o triângulo de exposição. Como já foi dito desde o início desse módulo, para a gente definir qual exposição que a gente quer na nossa fotografia, tem que ter um equilíbrio ali entre os 3 pontos, que é o ISO, o obturador e o diafragma, que isso vai depender muito da claridade que a gente quer, da situação que a gente está. Então quando a gente vai definir, a gente tem que pensar que tipo de foto que a gente quer fazer. Você pode criar até um mapa mental das perguntas que você vai se fazer na hora de montar aquela imagem. Por exemplo, onde é que eu tô? Eu tô num local externo com bastante luz, bastante ensolarado, ou tô num local fechado, num ambiente mais escuro, com pouca iluminação. Só disso aí você já vai ter uma noção mais ou menos das configurações que você vai usar. Porque se estiver muito claro, o sol tá muito forte, você já sabe que tem que diminuir ao máximo para tentar escurecer, para compensar aquela luz muito forte. E ao mesmo tempo, se tá num local escuro, você precisa aumentar essas configurações para clarear a tua imagem e compensar aquela falta de luz. Toda uma questão de equilíbrio. E outras coisas que a gente tem que levar em consideração são os efeitos que a gente quer. Por exemplo, na questão do ISO. Você quer uma foto com ruído, uma foto com grão? Se você não quer, então você vê ali até o limite de onde você pode aumentar, para você não terminar chegando a ISO 20.000 e a foto tá toda cheia de ruído, enfim. Então tem que equilibrar um pouquinho. Sobre a velocidade, você quer congelar aquele momento ou quer deixar mais tremida? Se você precisa de fato congelar, né? Se você quer, por exemplo, fotografar alguém pulando, você já sabe que você não pode colocar uma velocidade muito grande, porque senão a pessoa vai tremer. Tem já ali um limitador na questão do tempo. E a abertura também é outra questão. Se você faz questão de que o fundo tem que estar desfocado, ou quer o fundo desfocado, então você vai ter que usar a abertura maior possível que você conseguir. Você não pode, por exemplo, fotografar em f8, f16, que são aberturas fechadas. Ou até mesmo o oposto, você precisa mostrar aquele cenário que você quer, deixar aquele fundo aparente para que a pessoa consiga ver o que tem no fundo, né? Se for, por exemplo, uma fotografia de paisagem, você já não pode colocar uma abertura muito grande para não desfocar demais aquele fundo. Então a gente tem que sempre encontrar essas perguntas. O que você quer fazer? Você quer mostrar o fundo ou você quer desfocar? Você quer deixar a foto mais clara ou mais escura? Tem muita luz ou tem pouca luz? Você se fazendo essas perguntas, você automaticamente vai ter a resposta para saber qual configuração da câmera você deve colocar naquele momento. Falando assim parece difícil, né? Usa muita coisa para minha cabeça, tem que calcular isso, calcular aquilo, mas isso termina sendo uma preocupação nossa sempre no começo, quando a gente está começando a mexer na câmera no modo manual. Com o tempo você nem pensa mais nisso. Hoje em dia eu nem paro para lembrar o que é ISO, o que é abertura, o que é velocidade. Eu tenho noção, né, Gui? Se eu usar uma abertura muito grande, eu vou querer um desfoque, mas então às vezes eu paro ali para olhar um pouquinho, para analisar. Mas uma das vantagens justamente que a fotografia digital nos trouxe é você poder conferir ali a foto no momento do clique. Eu sempre faço assim, ó, meu primeiro esquema. Cheguei no local, não faço configuração nenhuma na câmera, faço um clique e vejo como ficou. Tá muito claro? Eu já sei que eu tenho que escurecer. Tá muito escuro? Eu já sei que eu tenho que clarear. Então já vai o primeiro ponto aí. A gente tem que aumentar ou diminuir as configurações. Depois você já vai partindo para as outras perguntas, né? A partir do momento que você ajustou, né? Se estava claro demais, você diminuiu, já ficou ali uma cor legal. Beleza. Eu preciso congelar esse momento? Se eu não preciso, já posso colocar uma abertura maior um pouquinho em relação à velocidade do obturador. Mas se eu preciso congelar, então já tem uma limitação ali de que eu tenho que colocar uma abertura muito ligeira. E por aí vai. Você pergunta do fundo, enfim. Você fazer esse questionamento um por um facilita. Daqui a pouco você está vindo automaticamente na tua cabeça, você não está nem se preocupando mais com isso. E lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode levar a apostila junto com você na hora da sessão e tá sempre conferindo. Não se preocupe, você pode fazer quantas fotos quiser. A cliente não vai estar te julgando pelas fotos que você fez, até porque ela não vai estar olhando ali na tua câmera o que você está fazendo. Então você pode estar ali fotografando, a foto ficou horrível, dá um sorrisão, ficou lindo, vamos fazer só mais uma. Ajusta, faz mais uma e vai testando. A gente não tá na época da fotografia analógica que a gente tinha um limite de poses, né? Como se dizia. Você tinha, sei lá, o filme e só tinha 36 cliques para fazer e tinha que aproveitar ao máximo. Hoje a gente pode fazer a foto, pode apagar, pode fazer de novo. Se a foto ficou muito clara, muito escura, temos
temos a vantagem da edição, por exemplo, que você pode corrigir a maioria das coisas. Se ficou pouco desfoque, você pode colocar desfoque mais na foto, enfim, dá pra ajustar bastante coisa. Então não precisa ficar tão preocupado, tão neurótico com isso, a ponto de você ficar com medo de mexer no manual ali. O segredo é testar. Uma coisa que facilita bastante é você não esperar ter cliente para treinar. Você precisa já estar tranquilo quando você for com o seu cliente ali, porque se ele tá te pagando, ele tem o direito de exigir uma foto de qualidade. Então você já tem que estar dominando. Você não vai, por exemplo, pegou a câmera hoje, pela primeira vez, tá, quanto é o ensaio? R$500, me dei aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é. Eu não sei, porque você não pode ficar assim perdido. Então você chama um amigo, chama a mãe, chama a tia, chama a irmã, chama o papagaio, o cachorro, o periquito, todo mundo, chama qualquer pessoa aí que você tenha intimidade, possa pousar pra você, sem compromisso. Você pode dizer, olha, eu tô começando a treinar agora, eu tô começando a mexer no meu equipamento, eu preciso testar. Se eu conseguir fazer fotos bonitas, você vai ganhar fotos lindas, maravilhosas. Se não conseguir, depois a gente tenta refaz de novo, mas eu preciso testar pra ficar mais caro. Pega a pessoa, tira uma tarde inteira, vai fazer um monte de foto, testa, aumenta a configuração no máximo para você ver o limite da tua câmera, bota no mínimo, porque se a pessoa não tá te pagando ali, você não tem aquele compromisso de fazer uma determinada quantidade de fotos. Você pode ficar livre. Você passou a tarde todinha, fez, sei lá, 500 cliques, só gostou de 2, não tem problema nenhum, a pessoa ganha 2 fotos. Se fosse um cliente já seria outra questão, né? Mas ao mesmo tempo você vai estar ganhando ali a experiência de ver como funciona o teu equipamento. Então testa antes para você estar tranquilo na hora de fotografar o teu cliente. E hoje nós vamos fazer alguns exercícios para ver como é que tá o teu entendimento aí do triângulo de exposição. Antes de a gente ir para a prática, vamos ver se você já entendeu a lógica de cada uma das variações. Só avisando que esses exercícios estão na tua apostila na página 7 e na página 8, então você pode preencher aí tranquilamente, com calma. Nessa aula aqui eu não vou dar as respostas, eu vou apresentar os problemas, vou explicar direitinho como você faz para responder e na próxima aula eu vou te dar as respostas. Então antes de avançar para a próxima aula, tente escrever e não fica com medo de errar, porque essa agora é a hora da gente errar, para a gente aprender o que seria o correto, né? Não deixa para errar com o teu cliente. Testa agora, vê os teus conhecimentos e se você errar, deixa ali registrado, porque daqui a um ano, quando você tiver craque na fotografia, vai ser ótimo. Você tá olhando suas coisas, achar esse texto e ver o quanto você já evoluiu. E outra coisa que eu também vou pedir para que você coloque nos comentários dessa aula a tua resposta. Você vai colocar lá, ó, situação 1, resposta, situação 2, resposta, situação 3, resposta. E quando for comentar, cuidado para não ficar de olho nas respostas dos coleguinhas para não terminar colando, tá? Se você colar, a única pessoa que vai estar perdendo é você, que você não vai saber se você tá tranquilo nessa parte ou não. Então lá, situação 1. Imagine que você precisa fotografar uma corrida de bicicleta amanhã às 14 horas. Essa corrida será ao ar livre. A previsão do tempo afirma que terá sol aberto a tarde toda. Você recebeu a missão de fotografar cada participante de forma individual e também fazer fotos do grupo todo. Usando as informações, escreva se você deve utilizar ISO alto ou baixo. Não precisa ser exatamente qual ISO você vai usar. Precisa ser ISO 100, ISO 500, ISO 1000. Só diz, ó, precisa usar ISO alto por conta disso, ou então ISO baixo por conta disso, ISO médio, pra gente já ter uma noção, beleza? A velocidade, você precisa de uma velocidade alta, né? Tem que ser um disparo rápido, ligeiro, ou uma velocidade baixa, uma velocidade devagar. E uma abertura grande ou pequena. Uma abertura grande para desfocar, uma abertura pequena para ficar mais nítido. Olha que eu já dei um monte de dica aí só nessa explicação, hein? Então você coloca aqui embaixo, ó, tem um espaço para você colocar o ISO, coloca o porquê, velocidade, o porquê e abertura, o porquê. Levando em consideração todo esse questionário, coloca a informação e coloca o porquê. Não adianta só colocar o ISO lá, coloca o porquê pra gente ver se você já tá ligado aí nos detalhezinhos. Você pode dar uma pausa, responde a primeira situação e agora vamos para a segunda. Imagine que você precisa fazer uma linda foto para um cliente. Ele está de férias, resolveu passear na sua cidade e te contratou para fazer uma foto no local mais lindo da região. Ele quer estar presente na foto e que atrás apareça esse local. Afinal, é muito lindo. É exatamente meio-dia, porém está nublado. Não dá para ver o sol de jeito nenhum. Tem outras pessoas passando pelo local, elas estão andando pelo local e você quer que essas pessoas fiquem embaçadas enquanto estiverem andando. E também quer que seu cliente fique nítido. Ele vai estar parado enquanto as pessoas estão andando. Lembra disso. Usando essas informações, escreva se você acha que deve usar ISO alto ou baixo, velocidade alta ou baixa, né, ligeiro ou devagar, ou abertura grande ou pequena. Junto das respostas, escreva o porquê. Se liga que tem muita dica aí nesse enunciado. Já respondeu a situação 2? Se não, dá uma pausa que agora eu vou continuar para a situação 3. Imagine que você foi contratado para fazer fotos para uma revista. Uma das matérias é sobre uma flor rara que brota apenas em um dia específico do ano. Ela se abre após o pôr do sol e se fecha antes do sol nascer. Uma das exigências da revista é que a foto apenas apareça
planta esteja nítida e todo o resto esteja desfocado. Usando essas informações, escreva se você acha que deve usar ISO alto ou baixo, velocidade alta ou baixa, ou uma abertura grande ou pequena. Junto das respostas, escrevam o porquê. E aí, quando você responder, deixa anotadinho aí na tua apostila, não tem vergonha de errar, porque agora realmente é a hora para errar, pra gente aprender. E não se esquece de colocar a resposta aqui embaixo na aba de comentários pra gente compartilhar. Não precisa ficar com vergonha, todo mundo tá aqui para aprender. É melhor você errar aqui na aula do que errar na prática com o cliente, beleza? E na próxima aula eu vou te dar as respostas. Eu vou revelar as respostas do exercício da aula anterior. Então, se você ainda não respondeu, pausa agora e corre para responder para você não perder, beleza? Caso você não saiba do que eu tô falando, na aula anterior eu lancei 3 situações para você decidir se usava ISO alto ou baixo, velocidade alta ou baixa e abertura grande ou pequena. Você pode acompanhar essa situação na tua apostila na página 7 e na página 8. E agora vamos para a resposta. A primeira pergunta que a gente tem é sobre o ISO, se o ISO deve ser alto ou baixo. A pergunta praticamente dá a resposta na parte que fala que o ensaio será às 14 horas, ou seja, é um horário de sol, onde o sol está alto, né, próximo a meio-dia, então o sol ainda provavelmente está um sol forte. Ainda diz que a previsão do tempo afirma que o sol estará aberto a tarde toda, ou seja, não vai ter nuvem nublada, não vai ter chuva, enfim, é uma tarde de sol forte. Então, só por essa informação a gente sabe que tem muita luz disponível, consequentemente a gente vai utilizar um ISO baixo, porque se já tem muita luz disponível no local, a gente não precisa colocar o ISO lá em cima, porque senão vai estourar a foto, fica muito claro. Para compensar o excesso de luz, a gente coloca o ISO baixo. Então, se você colocou a resposta ISO baixo, você acertou. A outra pergunta é sobre a velocidade, se é alta ou baixa. A resposta a gente pode basicamente encontrar na questão dos ciclistas, né? É uma competição, eles estão correndo, eles não estão parados, eles estão em movimento. Se você coloca uma velocidade muito baixa, o obturador fica muito devagar, quando o ciclista passar perto de você, ele vai ficar tremido, né? Você não vai estar fotografando ele, você vai estar fotografando um borrão. O fato de serem ciclistas já dá a resposta aí que a velocidade tem que ser alta, né? O clique tem que ser ligeiro para congelar aquele momento, você pegar em detalhes, né? Que o ciclista fique nítido e não fique tremido. Então, se você colocou que a velocidade tem que ser alta ou ligeira, você acertou. E a última pergunta é sobre a abertura, grande ou pequena. Basicamente, nessa aí seria os dois, a resposta. Como a própria pergunta já afirma, você terá que fazer fotos deles individuais, né? Só de cada um dos ciclistas, e também vai fazer uma foto do grupo. Na foto do grupo, a gente precisa de uma abertura pequena para que fiquem todos focados, para que a profundidade de campo seja grande. E na foto individual de cada um, a abertura tem que ser um pouco mais aberta para que o fundo fique desfocado e fique só ele na imagem. Então, qualquer uma das duas respostas que você colocou aí tá certo, mas pensa direitinho qual foi o porquê que você colocou. Se tá batendo com esse que eu falei aqui, então tá tudo certo. Na situação 2, né, onde o cliente estava de férias. A pergunta sobre o ISO, a gente já sabe aí que o ISO tem que ser um ISO alto, porque a própria pergunta diz que é um dia nublado, onde não dá para ver o sol de jeito nenhum. Então, se o dia tá nublado, consequentemente está mais escuro, a gente tem que aumentar um pouquinho o ISO. Então, se você colocou ISO médio ou ISO alto, você acertou. A velocidade alta ou baixa, nessa situação seria velocidade baixa, justamente pelo primeiro ponto. Você precisa de bastante luz, né? Até porque o dia tá nublado, então velocidade baixa vai clarear e tem pessoas andando pelo local. Fala que as pessoas estão andando, estão passando pelo local e o teu cliente está parado, você pode colocar uma velocidade um pouco mais alta para que as pessoas que estejam andando, elas fiquem tremidas ali no movimento e o teu cliente que está ali parado vai ficar congelado na foto. Então, automaticamente você consegue fazer as pessoas tremerem e o teu cliente não. Essa aí foi basicamente uma pegadinha, porque a maioria das pessoas termina pensando que vai tremer as pessoas desfocando, né, abrindo a lente, mas o cliente ele afirmou que ele quer que o fundo apareça, então você não tem como colocar uma abertura muito grande, porque senão vai terminar desfocando as pessoas. Sim, desfoca as pessoas, mas consequentemente também desfoca o cenário muito lindo que ele quer a lembrança daquele cenário. Como você vai desfocar o fundo? Então a resposta da abertura é uma abertura fechada para que você consiga pegar o fundo com bastante nitidez e o teu cliente tem uma lembrança daquele local. Então, se você colocar essas 3 respostas, ISO alto, velocidade baixa e abertura fechada, você acertou. Na situação 3, a gente tem que fazer a foto para a revista, né? A foto da flor. Em relação ao ISO, é um ISO alto porque a gente está de noite, né? Se você não percebeu, a flor ela só brota depois do pôr do sol e antes de nascer do sol, logo no período da noite, então tá escuro. Então a gente tem que colocar um ISO alto para ter luz ali. A questão da velocidade tanto faz, não importa, porque a flor vai estar ali parada, então independente de ser alta ou baixa, vai depender da situação ali do momento, né? Se você não estiver tremendo, enfim. Mas a questão da velocidade tanto faz. A flor ela não tá em movimento. E a resposta sobre a abertura é que ela tem que ser grande. Afinal, a própria revista já diz que ela quer fundo desfocado.
desfocado. E para ter um fundo desfocado, a gente precisa de uma abertura grande para você focar apenas naquela flor e desfocar todo o fundo atrás. E aí, você acertou as perguntas, acertou todas, acertou nenhuma, acertou mais ou menos? Deixa aqui nos comentários qual foi tua nota aí. Se cada resposta valesse um ponto de 0 a 9, quantos pontos você conseguiria? Se você errou a maioria, não fica triste, não se preocupa. Como eu falei, agora é o momento de errar. É melhor você errar num exercício na aula do que errar com o cliente. Essas perguntas realmente foram feitas assim, meio que numa pegadinha para realmente deixar vocês confusos, até porque a gente quando tá fotografando, você não tá imaginando a cena, você tá ali no momento, tá com a câmera na mão e pode testar. Se eu fizer um clique aqui de vocês, por exemplo, cliquei agora, se ficou escuro, se eu errei na exposição, eu posso fazer outro, não tem problema nenhum, né? E até porque eu posso também alterar na edição. Então não precisa ficar triste. Se você ainda tem alguma dificuldade, volta nas aulas aí, reassiste para ficar craque. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, que a gente vai explicar melhor. E se você acertou, meus parabéns. Deixa aqui nos comentários também para saber quantos que você acertou. Nós vamos falar sobre o balanço de branco. O balanço de branco é mais uma coisa que a gente pode ficar atento na hora de fotografar, na hora de montar uma foto. Ele não é necessariamente ligado à exposição, como o triângulo de exposição é. Ele é mais sobre o tom das fotos, né? Se a foto vai ficar mais amarelada, mais esverdeada, mais azulada, enfim. Ele é mais uma coisa que a gente pode delegar para a câmera, colocar no automático, né? Deixar que ela escolha. Porém, como em todas as situações, a câmera ela não tá lendo a tua mente, ela não sabe quais são as tuas intenções na hora de fotografar e a foto pode não terminar ficando do jeito que você quer. Isso não é algo tão fundamental para a gente estar mexendo, porque é algo muito fácil de ser corrigido na hora da edição. Você consegue facilmente, na maioria dos aplicativos de edição, e resolver isso aí tranquilamente. Principalmente se você fotografar em RAW, mas essa questão do RAW e JPEG vai ser na próxima aula, certinho? Mas basicamente o que acontece? Cada lâmpada ela tem uma certa temperatura de cor. Por exemplo, se a gente for comparar essa lâmpada que está me iluminando com essa aqui que está desse outro lado, essa aqui é uma lâmpada bem mais branca e essa aqui é uma lâmpada bem mais amarelada. Se eu estou, por exemplo, fotografando numa situação, essa luz aqui seja a única fonte iluminando, percebe que a minha mão aqui fica bem amarelada. Isso pode ser corrigido com o balanço de branco. Se a gente tivesse, por exemplo, com todas as cenas aqui amareladas desse jeito, deixa eu inclusive fazer até o teste para vocês verem. Imagina que essa aqui é a única fonte de luz que está me iluminando e vocês provavelmente estão vendo aí a cena bem amarelada, né? Tudo bem amarelado. E simplesmente com o balanço de branco a gente pode corrigir isso. Por exemplo, agora, ó, já some amarelado e a luz fica bem mais equilibrada e fica uma coisa mais natural. Voltando para a luz normal, se eu usar a mesma configuração que estava para essa lâmpada aqui nessa, você já percebe que fica tudo bem azulado. Fica estranho, não condiz com a situação. E eu fiz esse teste basicamente para vocês perceberem que cada lâmpada ali tem uma temperatura de cor como a gente costuma falar, né? Ou ela é mais amarelada, ela é mais azulada. Cada lâmpada tem ali uma configuração do balanço de branco que a gente pode utilizar. Essa questão da temperatura de cor, ela normalmente não é muito perceptível no nosso olho nu, né? Quando a gente está no ambiente ali, o olho termina se adaptando, ele faz esse ajuste bem ligeiro e a gente não percebe. Mas na câmera faz bastante diferença, então é bom a gente ficar atento. Tem o ajuste automático do balanço de branco, porém o que acontece? Muitas vezes você está em um ambiente que o próprio ambiente se tem várias tonalidades. Por exemplo, se você está num evento, num casamento, provavelmente a mesa do bolo vai ter uma iluminação, a pista de dança vai ter outra iluminação, a parte onde o pessoal está ali jantando, comendo, tem outra iluminação. Então em cada ambiente ali tem uma iluminação diferente. Se você deixa o balanço automático, ela vai fazer um ajuste ali, cada clique vai ser um ajuste diferente. Provavelmente na hora da edição você vai ter uma dificuldade de editar, porque cada foto vai estar de um jeito. Se você faz um ajuste total ali, mesmo que fiquem todas amareladas, mas que todas fiquem iguais, vai facilitar muito o vídeo na hora de editar, porque você consegue fazer a edição na primeira, corrige ali na primeira e já sincroniza para todas e aí vai conseguir ajustar todas de uma vez só. Por isso eu recomendo que mesmo que você não consiga chegar no balanço de branco ideal, mesmo assim utilize ele no manual para que todas as fotos fiquem no mesmo balanço de branco para que facilite na hora da edição. E também tem a questão da linguagem artística, né? Se você está fotografando algo ali que não tem muito comprometimento com as cores, você pode fazer tranquilamente uma foto mais amarelada, se você gosta, como é o caso dos ensaios externos, ou então uma foto mais artística durante um casamento ali, você tem a licença poética nesse caso. Mas se você está fotografando um produto, né, uma roupa, é interessante que você mostre na foto a cor real daquela roupa. Você não vai, por exemplo, a blusa é vermelha, você colocar uma luz bem amarelada e a roupa terminar ficando laranja, né? Como geralmente essas fotografias são para vender um produto, a fidelidade na cor nessa situação, ela é uma exigência. Então a gente tem que sempre ficar atento a isso, porque você tanto pode exagerar ao máximo para fazer algo criativo, mas às vezes também a situação exige um balanço de branco bem equilibrado. Na configuração da maioria das câmeras você consegue encontrar essas funções aqui do balanço de branco automático, tem essa luz do dia, sombra, nublado, tungstênio, fluorescente,
transparente, flash e tem o personalizado no Kelvin. Isso aqui basicamente é meio que autoexplicativo, onde o nome de cada função ele diz, né, basicamente onde é para você utilizar. Esse luz do dia ele é um balanço de branco voltado para a luz do sol, para esse sombra, se o ambiente não estiver muito ensolarado. Tem o nublado, né, quando está muito nublado mesmo. Tem essa luz de tungstênio, é um tipo de lâmpada, a luz fluorescente, e algumas câmeras, não são todas, tem essa opção Kelvin, onde você pode ajustar esse número. Que aí no caso do Kelvin, quanto mais perto de 10.000 esse número tiver, mais amarelada a foto fica, e quanto mais perto de 1.000, mais azulada a foto vai ficar. Então você pode levar essa informação em consideração na hora de definir se você quer a foto mais amarelada ou azulada. No caso daquela situação onde eu desliguei essa lâmpada e deixei apenas essa amarela ligada, eu teria que compensar tirando o amarelo, porque se a cena já está bem amarelada com essa lâmpada aqui e eu coloco mais amarelo, eu vou ficar parecendo um Pikachu. Do mesmo caso, se por exemplo a luz tivesse já uma luz mais azulada e se eu colocasse mais azul ia ficar parecendo um avatar. Então a gente tem que sempre equilibrar ali, puxando de um lado para o outro para tentar puxar aquela cor mais real. Se você não tem muita habilidade com o Kelvin, utilize aqueles pré-definidos mesmo, vai testando, clica se a foto não ficou do jeito que você gosta, bota outro, testa, bota no outro, testa, e aí você vai ajustando aí de acordo com as suas necessidades. Como eu já disse, não precisa se preocupar tanto com isso, porque é algo fácil de você corrigir na edição e não vai ter dor de cabeça. Só não deixe no automático para que não fique cada foto aí de um jeito diferente. E lembrando que não existe uma regra em si, né? Depende do tipo de foto que você quer, da intenção que você tem. Na maioria dos casos você tem uma licença poética ali para fazer uma foto mais criativa, uma foto mais diferente, dependendo da situação. Qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo nos comentários. Nessa aula nós vamos falar sobre arquivos RAW versus arquivos JPEG. Quando a gente fala de fotografia, existem vários arquivos que a gente pode utilizar, mas na fotografia profissional em si, os arquivos que as câmeras conseguem reproduzir, existem dois, são JPEG.jpg e os arquivos RAW, que do inglês, traduzindo RAW para português, seriam os arquivos brutos, os arquivos crus. E na Nikon são os arquivos .NEF e na Canon são os arquivos .cr2. De hoje eu vou te falar qual a diferença entre eles e qual que é melhor para você utilizar dependendo da situação. Esse assunto é até meio polêmico na fotografia, já vi várias discussões em grupos, em vídeos, o pessoal termina dizendo, não, só isso que presta, mas não é assim que funciona. Depende muito da situação. O arquivo JPEG, ele é um arquivo mais universal, onde qualquer leitor de mídia ele vai conseguir reproduzir, a grande maioria, né? Seja os celulares, o DVD, as próprias TVs que tem entrada para pendrive, as câmeras digitais, os computadores. Geralmente todas as mídias elas terminam já tendo essa leitura para o JPEG, que é um formato bem popular. A vantagem dele é que ele é um arquivo leve, ele é um arquivo que realmente ele guarda as informações apenas da imagem ali que tá para ser exibida, mas ele é um arquivo de alta resolução, entrega uma qualidade muito boa, porém ele é um arquivo muito simples, ele é basicamente somente a imagem, o clique ali, o resultado final daquela foto. E isso é justamente uma das vantagens dele, porque a foto termina ficando bem mais leve. A minha câmera que eu fotografo, por exemplo, a Nikon Z6, que eu uso no dia a dia aqui no estúdio, ela me entrega arquivos JPEGs num tamanho mais ou menos de 2 a 4 megabytes, que é bem diferente do arquivo RAW. Já o RAW, ele é um arquivo muito mais limitado, são poucas as mídias que conseguem ler ele. Por exemplo, os celulares não conseguem, as TVs não conseguem, somente as câmeras fotográficas e os computadores geralmente não vêm adaptados de fábrica para reconhecer esse arquivo. Você precisa instalar ou programas ou plugins para conseguir reconhecer. Por exemplo, o Lightroom, ele é um deles que vai dar a habilidade do teu computador conseguir abrir esses arquivos. Está abrindo o visualizador de fotos normal do Windows ou do Mac, provavelmente não vai abrir, se for abrir vai demorar muito para carregar e tudo mais. Geralmente eu abro no Lightroom, faço a exportação do Lightroom para JPEG no final, mas a gente fala sobre edição em outro modo. Mas a vantagem do RAW, ele é justamente que ele é um arquivo bem mais pesado e ele carrega muito mais informação sobre luz, e por ter essas informações é um arquivo focado para quem gosta de editar e brincar com a iluminação da foto depois na edição. Com o arquivo RAW você consegue pegar uma foto que está mais escurecida e clarear ela tranquilamente, perdendo pouquíssimos detalhes, quase nada da claridade, dependendo do nível, né, que essa foto está ali escura, você consegue recuperar tranquilamente. Até a questão do balanço de branco mesmo, que falamos na última aula, o arquivo RAW, você consegue ajustar tranquilamente. Se a foto está muito amarelada, você consegue puxar para azulada, puxar para branco, puxar para rosa, para verde. Geralmente nos programas tem essa ferramenta aqui, você ajusta tranquilamente as fotos sem perder nenhuma qualidade, a questão do balanço de branco. Enquanto no JPEG, se você fizer uma foto muito amarelada, para você ajustar aquela foto ali, você vai terminar perdendo muita qualidade, justamente por ele não ter muita informação de cores ali, é só o que ele registra na hora e pronto. O RAW, como ele deixa guardado
guardado, né, as informações do tipo de lâmpada que tinha, da luz, você consegue ajustar isso tranquilamente sem perder qualidade. Porém, uma das desvantagens do RAW é o tamanho dele. Por exemplo, a minha câmera mesmo, ela termina fazendo arquivos RAW de 16 a 22 megabytes dependendo da foto. Já se torna uma diferença muito grande ali. O JPEG, como vocês viram, era de 2 a 4. O espaço onde eu guardaria um arquivo RAW termina guardando vários JPEGs. Então termina lotando muito mais rápido meus HDs, meu cartão de memória, meu computador. E aí depois de toda essa informação você me pergunta, tá, Luiz, mas qual é o melhor? Qual que eu tenho que utilizar para ser um profissional? Enfim, não existe um melhor que o outro. Vai muito da tua intenção, do que você precisa naquela foto. Se você está numa situação de luz controlada, o JPEG já serve tranquilamente, porque você não vai precisar fazer correções muito grandes ali na edição, a menos que você queira realmente fazer edições mais complicadas, clarear muita foto, escurecer muito, aí o RAW seria mais viável. Mas situações, por exemplo, um ensaio noturno, ou até mesmo uma fotografia de evento noturna, ou se for até mesmo um ensaio de dia, mas que durante o dia está mudando muito, o sol abre, depois entra uma nuvem na frente, aí escurece, você tem que estar mudando muito as configurações, o RAW ele já é mais adequado, porque na edição você consegue recuperar com muito mais qualidade do que o JPEG. Mas você não tem que botar na sua cabeça que não precisa necessariamente ser a foto em RAW para ser uma foto profissional. Se você já consegue configurar a tua câmera ali tranquilamente na exposição correta que você quer, né, no resultado final, o JPEG já vai servir tranquilamente, porque você não vai precisar estar clareando, escurecendo, mexendo no balanço de branco, nem ficar se preocupando tanto com isso. Então não precisa ter essa paranoia, não fique entrando nessas brigas de RAW, JPEG é melhor, não sei o que, porque tudo vai depender da situação. Eu particularmente uso os dois. Quando eu quero realmente fazer uma foto que eu vou mudar mais a cor futuramente, né? Se eu fotografo, por exemplo, o meu painel de LED, ele é um pouquinho mais esverdeado, a foto em RAW ela me ajuda porque eu consigo tirar o verde tranquilamente. No JPEG já é bem mais difícil. Isso vai muito da situação, testa os dois, se você ainda não tem conhecimento, faz a foto em um, faz a foto no outro, abre as duas para editar depois e ver qual vai ficar melhor, porque você vai tirar o teu próprio conceito de qual que é melhor para você. E aí, dependendo da situação, você escolhe. Na aula nós vamos falar sobre o foco. Na fotografia, o foco é basicamente como você vai dizer para a câmera qual parte da cena ali você quer que fique nítida, qual parte você quer que fique em foco, qual é o assunto daquela imagem, o que você quer dar ênfase. Diferente da maioria das outras configurações, o foco ele é uma das únicas que o foco automático da câmera termina te ajudando bastante. Desde você que está iniciando, nunca fotografou, está fazendo os primeiros cliques agora, e até quem já tem mais experiência. Eu, por exemplo, só utilizo foco automático. São poucas as vezes que eu utilizo foco manual, só para foto que eu tenho que ser muito criterioso ali, como foto macro, foto detalhe, enfim. Mas na maioria dos casos eu utilizo o foco automático e serve muito bem. O que vai diferenciar é a forma que você configura esse foco automático. E mesmo ele sendo automático, você ainda consegue dizer para a câmera. Você pode deixar a câmera escolher sozinho onde ela vai focar, né? Deixar 100% automático. E você pode colocar alguns limites ali, determinando para ela onde você quer focar. Deixa que ela foque automaticamente, mas você diz, ó, quero que você foque aqui, nesse ponto aqui. E é para isso que existem os pontos de foco. Cada câmera tem ali um certo número de pontos de foco. Algumas tem 9, algumas tem 16, algumas tem 30, algumas tem 100, tem uns que tem mais de 500, mas aí são as mais caras. E com esses pontos de foco a gente consegue dizer para a câmera aonde que a gente quer focar. Eles ficam num visor, né, ali na hora que você está fotografando. Na câmera, o ponto de foco é basicamente onde você vai dizer que quer que ela fotografe, né? Você consegue puxar no visorzinho onde você está fotografando, tanto aqui quanto no olho. Você consegue puxar esse ponto de foco mais pro lado, para cima e para baixo. E é basicamente onde esse ponto está marcando que a tua câmera vai fazer o foco. Então, imagina que vocês estão tirando uma foto aqui minha. Eu tô aqui no meio. Você vai colocar o ponto de foco ali mais ou menos onde está o meu rosto para dizer para a câmera, ó, nesse ponto aqui que eu quero que você faça o foco. Vai evitar que a câmera, por exemplo, foque nessa luminária, foque nesse papel que está aqui na frente, enfim. Você usando um ponto de foco, você está dizendo para a câmera, quero que você foque automaticamente, mas eu quero que você foque aqui nessa área. E na hora de configurar os pontos de foco, existem algumas coisas que a gente pode mudar. Como, por exemplo, o AFA, o AFS e o AFC. O AFA é aquele que ele é todo automático. Você não vai dizer nada para a câmera, ela vai escolher sozinha. A partir do momento que você colocar para fazer o clique, ela vai decidir se quer focar aqui, se quer focar aqui, aqui, no meu rosto, lá atrás, no fundo. Ela que decide. A de automático, né? Tudo é automático. Já o AFS, esse S vem de single, do inglês para o português, single seria único. É um modo de focagem onde você diz para a câmera onde quer focar e assim que ela faz aquele foco, ela crava, não sai mais dali. Se, por exemplo, você focou aqui no meu rosto, eu for um pouquinho mais para trás, o foco continua nessa área aqui e eu aqui já tô desfocado. O foco ele não vai me seguir, ele fica preso aonde fez a primeira focagem, ela segura. Esse foco ele é legal para quem utiliza, né, o ponto de foco central, que ele é o mais ligeiro, né, o mais preciso. Focou aqui no meio, puxou um pouquinho pro lado para que a pessoa fique mais localizada do lado de cá e aí faz o clique. Se é o foco single, ele não muda, ele não acompanha o objeto. E o AFC, C de contínuo,
contínuo, ele é um foco que ele fica seguindo o objeto. Então, se eu, por exemplo, foquei aqui no meu rosto, se eu for mais para trás, o foco me segue para cá, se eu for mais para frente, o foco me segue para frente, ele fica acompanhando o objeto. Esse já é mais legal para quando o objeto está em movimento, para fotografar crianças, às vezes para fotografar esporte, né? Esse aqui é que o foco vem acompanhando um ciclista, um carro, por exemplo, passando. Esse foco contínuo vai ajudar a acompanhar. Existe outro que ele não é tão comum em todas as câmeras, que é o Face Track, que é a detecção de face, onde a câmera vai procurar por rostos. Ela tá vendo olhos, boca, ela vai detectar que ela é um rosto e vai dar preferência a focar ali. Isso é legal para quando você está fotografando pessoas. Você não tem como, por exemplo, fotografar essa luminária e procurar um rosto aqui, porque não tem, é meio óbvio. Mas quando você está fotografando crianças, pessoas, ensaios de casal, eventos onde tem pessoas, você quer focar nas pessoas, essa é uma opção de foco legal, mas que infelizmente não tem em todas as câmeras. Você tem que dar uma olhadinha no manual da tua câmera se ela tem, e se ela tiver, é bom você testar antes de usar com seus clientes, porque nem todas as câmeras que tem esse modo são tão ligeiras. Por exemplo, as câmeras DSLRs, né, a gente vai entrar nesse assunto de câmera depois, mas as câmeras DSLR geralmente elas são um pouco mais lentas nesse modo de foco. Eu gosto muito de usar quando eu estou trabalhando com mirrorless, que é o tipo de câmera que eu utilizo hoje. Mais pra frente eu explico qual a diferença entre elas. O foco termina sendo bem mais rápido, bem mais preciso. E não só o Face Track, mas todos os modos, né, o FC, o FS, o FA, todos eles vai depender muito da câmera, da lente que você está utilizando e também da iluminação. Se você estiver num lugar muito escuro, não tem câmera que faça você conseguir focar. Se é tudo escuro ali, nenhuma câmera vai conseguir achar um ponto de foco. O ambiente precisa estar iluminado para ela conseguir encontrar algum detalhezinho para fazer aquele foco. E treina bastante isso. Você pode pegar objetos ali, coloca um objeto mais aqui na frente, coloca outro objeto mais ali atrás, pega a tua câmera e começa a brincar. Foca nesse, depois foca naquele, vai testando, foca ali, foca em outro lugar, para que você consiga pegar mais habilidade nessa questão do foco. Testa bastante antes de estar com o teu cliente e começa a ver ali qual que se adapta melhor. Independente de ser o foco manual ou ser o foco automático, o importante é você dominar todos eles, porque se, por exemplo, estou aqui nesse momento fotografando no automático, ele começou a dar erro, eu já consigo automaticamente já puxar a minha câmera para o modo manual, que geralmente é aqui na lente, ó, tem esse botãozinho, ó, manual e automático. Você já consegue tranquilamente puxar, e nesse anel de foco, né, que tem nas lentes, você consegue girar para que o foco vá mais para frente ou mais para trás e ajustar o foco ali e não perder tempo, porque se você fica muito dependente só de um, quando você precisa migrar para o outro, você fica perdido. Então imagine, você está ali dependendo sempre do foco automático. Se ele der algum erro, algum problema na hora, você não sabe usar o manual, você fica perdido, você perde a foto. Então é bom treinar os dois, pega ali alguns objetos, começa a praticar. E qualquer dúvida sobre os modos de foco, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, gostou do conteúdo? Caso não tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? E se por acaso você quiser estudar mais sobre fotografia, a gente tem um complemento maravilhoso voltado para ensinar como mexer em equipamentos, como você vai escolher os equipamentos, direção de pessoas, fotografia na prática, edição, fotografia newborn, gestão, de acompanhamento, enfim. O link está na descrição para a nossa escola Newborn Brasil. Eu espero todo mundo lá. Eu tenho certeza que se você gostou desse conteúdo, também vai gostar do conteúdo lá, que está muito mais trabalhado e muito mais denso. Então, primeiro link na descrição. Lembrando que o desconto é só para os 20 primeiros matriculados. Beleza? Estou esperando lá dentro da escola.